Família não é apenas um elemento importante na nossa identidade, como saber e ouvir a história de família é fundamental para a gente entender o que é que nós estamos fazendo com a nossa vida hoje. Ouvir a narrativa da família reestrutura a nossa identidade. Quer entender um pouco mais sobre isso? A análise do filme de hoje é Colcha de Retalhos, um filme com Winona Ryder. Sou o Dr. Vinícius Farani e você está no Quinta Pop. Eu tenho uma identificação muito grande com esse filme, principalmente porque ele faz um eco com a minha tese de doutorado, do qual eu escuto narrativas de famílias. E o filme Colcha de Retalhos tem como personagem principal a atriz, Winona Ryder, que vai fazer o personagem de Finn, que é uma menina, uma jovem de 26 anos de idade, que ela vai para a casa da sua tia-avó para ouvir as narrativas das mulheres como parte da sua dissertação de mestrado em antropologia. Se vocês observarem lá no final do filme, vai aparecer justamente o título da sua obra, que vai trazer a questão de um estudo antropológico, sobre mulheres, o fazer, isso é extremamente importante, o fazer, o ato de produzir pelas mulheres como parte de um ritual. Ou seja, ela pega o ato da sua família de fazer uma colcha de retalhos e ela analisa isso como parte da cultura, como parte de um ritual das mulheres em poder se encontrar. Afinal de contas, quando a gente fala cultura, parece que estamos falando de uma coisa muito longe, mas a cultura ela é feita pelos homens. Portanto, todos nós somos influenciados pela cultura ao mesmo tempo que nós estamos divulgando e produzindo cultura, pois nós somos sujeitos dentro de uma cultura. Então essa é a tese que ela vai estudar através da narrativa das histórias das mulheres que estão ali ao redor da mesa, e aí vem muita coisa interessante. Quem é Finn? Vamos iniciar então analisando um pouco essa personagem central. Então nós temos uma mulher insegura, uma mulher confusa. O filme começa quando ela recebe um pedido de noivado e ela fica um tanto quanto insegura. Ela não sabe muito bem se ela deve ou não prosseguir. E aí já tem um fator, inclusive familiar, muito grande, porque a gente vai percebendo que essa insegurança dela em relação ao casamento, se um casamento é algo para seguir ou não, se o casamento é algo válido ou não, se o casamento é algo que vai destronar a sua individualidade ou não, tem a ver com a sua relação com a sua mãe. Então, desde já, a gente vai entender esse debate. Mom? Your father and I are getting remarried. You wanted me to tell you first, and we want you to come in later. And I remember your exact words. I've changed my mind. You have any idea how crazy you made me? Mas esse filme também faz parte de uma cultura. E aí eu digo porque eu me identifico com esse filme, não apenas pela tese de doutorado, mas também pela dissertação de mestrado. Porque quando eu iniciei o meu mestrado e o foco foi relacionamentos, que deu origem inclusive ao meu livro Liberdade a Dois, Democracia nos Relacionamentos Contemporâneos, eu fui guiado por duas perguntas, que são justamente as duas perguntas que logo no começo do filme Finn faz para si mesmo e que vai conduzir então a sua descoberta. Quais são essas perguntas? Puxa, casamento é algo que vale a pena? Casamento é algo que dura? Casamento, será que na nossa cultura que valorizamos tanto a subjetividade, será que estar casado vai de encontro à nossa subjetividade? Por que eu perguntava isso? Porque no período que eu iniciei o meu mestrado, por volta de meus 24, 25 anos de idade, eu já tinha alguns amigos que já tinham casado, se separado, outros diziam que não iam casar mais e outros diziam que casamento era a melhor coisa do mundo. E aí, nessa contradição, eu fui estudar justamente uma dissertação, fui estudar durante 2 anos para tentar ter essa resposta. Afinal de contas, o que é o casamento?
Casamento vale a pena? E a segunda pergunta que a FIM faz é como é que nós vamos saber se aquela pessoa é uma pessoa que nós vamos levar para a vida? Essas duas perguntas são muito importantes para a nossa cultura contemporânea, porque saímos de um modelo do casamento como algo para manutenção da herança. Muitos casamentos, inclusive, ocorriam dentro da própria família justamente para manter e sustentar a herança da família. E dando continuidade a esse tipo de casamento, né, mesmo saindo a questão da herança, o peso social era sempre muito forte, as pessoas precisavam casar, o divórcio era algo muito combatido, e aí vai entrando, né, década de 80, 90, principalmente de 90 em diante, começa a ter uma grande valorização da subjetividade. Isso eu já falei em várias lives, no meu livro eu toco nesse assunto, não vou me aprofundar neste aspecto, mas essa pergunta é uma pergunta muito comum da década de 90 e início do século 21 e que até hoje perdura. Afinal de contas, o que é que vale, por que casamos, vale a pena ou não? Dentro desse contexto de insegurança, de valorização da subjetividade, a FIM fica com altos e baixos. E ela começa a ouvir então a narrativa das mulheres justamente sobre os seus relacionamentos. E isto é muito importante, porque a narrativa da família, ela nos preenche. Enquanto eu fazia o doutorado, eu tive acesso a uma palestra, né, muito interessante de uma pessoa que tinha desenvolvido o conceito de heterobiografização. Ou seja, a nossa biografia é uma biografia heterogênea, coletiva, que isso se encaixa muito com o conceito de Jung. Não dá para a gente dizer que nós somos únicos. Eu chego ao ponto a dizer que não existe terapia individual. Toda terapia ela sempre será coletiva. Porque eu venho para a terapia para falar de minha mãe, falar de meu pai, falar de minha esposa, de meus amigos. Ou seja, a nossa história ela é construída coletivamente. Então, quando a gente começa a ouvir a história de família, isso é muito importante para que eu reconheça a minha própria história. Porque às vezes eu não lembro muito bem o que foi que aconteceu. Olha aqui um ponto extremamente importante, prestem atenção. Quando a gente vem para uma família, a gente chega num ambiente do qual tudo já está montado para você. Ou seja, a história da sua família não inicia com o seu nascimento. Ela dá continuidade com o seu nascimento. Lógico que a partir do seu nascimento muita coisa muda. Nós também afetamos a dinâmica da família. Mas nós também somos afetados e muito afetados. Porque quando a gente chega numa família, o tempo do casamento de nossos pais vai afetar se eles estão juntos, se eles estão separados, se eles estão se gostando, se chegamos no meio de uma briga, se chegamos para reunir esse casal ou para separar esse casal porque alguém não deu conta de ter que criar mais um filho. Ou seja, então ouvir a narrativa da família é importante para que a gente entenda peças fundamentais que vão eclodir na nossa vida e que a gente não tem consciência. Porque muitas pessoas já nasceram e morreram ao longo de séculos e décadas até chegar à nossa existência. Todas essas pessoas com as suas histórias, com as suas marcas, com os seus traumas e suas felicidades. E isto vai afetar a criança. É óbvio que vai afetar, porque a criança, quando ela nasce, ela vai chegar dentro de um contexto emocional, como a gente acabou de falar. O uso da coxa de retalhos é uma metáfora muito interessante para esse filme, porque a coxa de retalhos neste filme é feito com a participação de todas as mulheres. Cada mulher faz um quadrado e este quadrado, então, vai ser costurado e será completo, então, a toda a coxa de retalhos. Mas qual é o aspecto interessante disso? Porque neste ponto estamos falando da subjetividade das pessoas, estamos falando da história de cada uma dessas pessoas, mas essa história, elas não são feitas em pedaços. Nós não somos um sujeito largado no mundo. Nós sempre estamos conectados a uma rede imensa de histórias até chegar a gente. Não importa quão presente ou distante você esteja da sua família, a presença ou a distância pode fazer parte justamente dessa longa coxa de retalhos.
Então, cada pessoa vai trazendo a sua subjetividade que vai compondo essa relação familiar. Por outro lado, existe uma matriarca que vai organizar para que essa colcha não fique feia. Primeiro, temos que encontrar um tema. Para essa colcha em particular, o tema vai ser onde reside o amor. O que está dizendo é que harmonizando todos esses elementos diferentes está dando um tipo de continuidade na peça? Não. O que eu estou dizendo é que eu não quero acabar com uma colcha horrorosa. O que isso quer dizer? Quando uma família possui ou uma figura patriarca ou uma figura matriarca, você às vezes tem uma figura que ela une essa família. Ela é como se fosse a linha que costura, a linha que borda, a linha que organiza, que faz essa família criar alguma forma. Não permite que essa colcha fique feia, ou seja, não permita que essa família se desestruture. Algumas famílias se desestruturam justamente com a perda dessa matriarca ou desse patriarca. Então, muitas famílias, depois que essa figura icônica ela se vai, por qualquer motivo, normalmente vinculado à questão da morte, a família ela se perde. Então, muitas famílias que eu já entrevistei ou que eu já atendi no processo terapêutico, me conta isso. Depois que minha avó morreu, minha família se despedaçou, os primos estão distantes, a gente praticamente não se encontra mais. Então essa ideia de ritual é até uma ideia interessante para que dê continuidade em gerações. Lógico que cada família e cada momento tem o seu tempo, tem a sua dinâmica. Às vezes mudou o espírito da época, no alemão chamado de Zeitgeist, e não cabe mais seguir aqueles padrões e é hora justamente de mudança. Mas essa mudança ela também pode servir para afastar os vínculos. Talvez isso também seja necessário, mas há sempre também um prejuízo em relação a isso. Falando em continuidade de vida, como eu tinha dito lá no começo, Finn ela dá uma certa continuidade à jornada da mãe, que é uma pessoa muito parecida com o seu modo de funcionar, muito instável e que vira para Finn e diz que casamento não existe casamento sem traição. E, inclusive, isto leva a Finn a ter a experiência com o Leon. A traição, ela sempre tem um significado. E isso nem sempre é desestruturante, por mais difícil que isso possa parecer. Às vezes é através de uma crise, é através de um momento de conflito que a pessoa pode realmente se descobrir o que verdadeiramente ela quer fazer. Ela se dá conta da sua escolha. Lógico que poderia ocorrer isso de outras formas, mas nós seres humanos funcionamos da forma como dá, da forma como deve. Não adianta a gente ter um discurso politicamente correto, porque isso não vai funcionar, por exemplo, no processo terapêutico. Eu preciso escutar essas pessoas e saber qual é a finalidade. E o Leon apresenta essa finalidade para Finn. O Leon é justamente a figura daquele sujeito que vai explorar possibilidades e desejos da Finn. E esse é justamente o debate que a Finn está passando entre busca pela satisfação plena, o desejo pelo desejo, realização da sua subjetividade, realização da sua individualidade mais do que a subjetividade, ou o relacionamento. Por quê? Porque muitas vezes nós compreendemos ainda o casamento como aquela coisa que vai nos enforcar, que vai nos romper. E se você quer saber uma das grandes conclusões do meu livro, ou seja, da minha dissertação de mestrado, depois de ter entrevistado alguns casais, e o conceito da liberdade a dois, é justamente o reconhecimento que a liberdade está na escolha. Então é ter a capacidade de escolha. Você pode ser uma pessoa livre porque você está solteira, porque isso faz sentido para você. Mas você também pode ser uma pessoa livre se você estiver casada, se o casamento for uma realização para você. Se o casamento fizer sentido para você. E é isto que a personagem central ela está procurando, descobrir se o casamento é um bem para ela. E ouvir as histórias de todas as pessoas, as histórias dos seus amores, dos seus desamores, faz com que então ela enfrente a sua própria história.
e principalmente a sua inconstância. Porque na busca excessiva por uma individualidade, pode conter justamente a insegurança de sustentar algo. E por que eu falo sustentar? Porque Finn é uma personagem que ela tem dificuldade de sustentar as coisas. Ela sempre está mudando, inclusive, de tema da sua dissertação. Ah, não é um livro, é uma tese. Eu estou estudando os trabalhos manuais das mulheres de várias culturas tribais e mostrando como fazer um cesto, um cobertor, uma pá, qualquer coisa. Tudo isso é feito como num ritual. Eu achei que estava escrevendo alguma coisa sobre os vitorianos. Não, aquela era uma tese. Então isso mostra justamente essa inconsistência dela. Inconsistência que obviamente não fica registrado apenas no seu contexto amoroso, mas em toda a sua esfera de vida. As inúmeras histórias das mulheres que aparecem no filme é muito interessante porque mostra um contexto bastante heterogêneo da mulher. Justamente por isso que nesta análise aqui eu não estou trazendo um discurso sobre o feminino, porque eu considero que esse filme é mais do que uma análise sobre o feminino. É uma análise sobre a mulher, a história de mulheres. E qual é a diferença? Porque nós não estamos falando apenas da subjetividade da pessoa, do seu aspecto feminino que precisa ser desenvolvido, mas da história de mulheres que viveram a sua vida e que elas estão tentando dar conta de toda essa existência. E neste momento, o encontro grupal, ele tem um peso fundamental. Este ritual, como ela traz, esse ritual do encontro, é um encontro significativo para que a gente possa falar, para que a gente possa entrar em contato com a nossa própria história, que a gente possa encontrar na história, às vezes até do outro, um eco da nossa própria vida. Por que nós trabalhamos em grupo? Porque nós não somos apenas um sujeito isolado. A história do outro vai fazer eco na minha vida, vai me fazer repensar. E ouvir a história do outro, a perspectiva do outro, faz também com que eu entenda por que o outro às vezes fez aquilo comigo. Quando alguém tem alguma experiência muito dolorosa com a outra pessoa, eu tenho o olhar da pessoa que sofreu. Mas às vezes eu não entendo qual foi o motivo que levou o outro a ter aquele comportamento. E a partir daí a gente não apenas gera empatia, como a gente consegue ampliar os horizontes, a gente consegue ter outra perspectiva sobre o mesmo fato. Porque o fato em si, ele sempre tem olhares diferentes. E esta foi uma das conclusões que eu cheguei, por exemplo, na minha tese de doutorado. Quando a família ela narra uma história, você tem perspectivas diferentes. Você tem um fato que é contado por uma criança de 8 anos de idade, por um jovem de 15 anos de idade, por uma mãe de 40 anos de idade e por um pai de 50 anos de idade. Ou seja, idades diferentes, perspectivas diferentes e relações diferentes. Por quê? Porque uma criança olha o ato pela ótica da criança, a mãe pelo lugar de poder de uma mãe, o pai e por aí vai. Ou seja, quando a gente vai entender o que é que acontece no sistema familiar, nós precisamos escutar justamente todo esse enredo. E isso vai fazendo sentido para mim como pessoa. Porque quando eu escuto a história do outro, isso faz sentido na minha narrativa. Se a gente observar com cuidado, como é que funciona o processo terapêutico? Uma escuta da nossa própria narrativa. Ao narrar a nossa história, a gente vai ressignificando a nossa jornada. Isso não afeta apenas o passado, mas principalmente o que é que nós vamos fazer com a nossa história daqui para frente. Sou o Dr. Vinícius Farani, nos encontramos na próxima Quinta Pop. Não esqueça de se inscrever no canal, partilhar e curtir para que outras pessoas tenham acesso.